Podcast Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e mais uma dose de esperança com uma convidada mais que especial, uma convidada que tem muita experiência de vida, que vai compartilhar a vida dela aqui. Eu estou muito feliz. Seja bem-vinda, Gabriela! Obrigada, Sandro, obrigada pelo convite. Eu me chamo Gabriela, eu sou uma adicta em recuperação e hoje eu tô limpa, eu venho fazendo isso há 1 ano, 5 meses e 16 dias e essa é a coisa mais importante que eu faço na minha vida. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite. Muito feliz de você ter aceitado e de você ter atravessado o Rio de Janeiro para chegar aqui. Né? Conseguiu, né? Isso. Tipo isso. Conseguiu. É porque ela mora, pessoal, em Copacabana e o estúdio aqui no Recreio. Então, só sóbria mesmo para fazer isso, né? Atravessar o Rio de Janeiro e não parar em nenhum lugar e vir direto para cá. É assim, adicto não dá rolê, né? Adicto vai para um destino e volta de onde saiu, sabe? Não tem como eu desviar do caminho, porque se eu desviar do caminho, eu volto para a mesma miséria que eu vivia antes. Isso aí. Eu gostei do que você falou, né? Adicto não dá rolé. Adicto não dá rolé, adicto não vai ali. Não fica de bobeira? Não. Não fica de bobeira. Imagina, vou ali. Vou ali? Não vou ali, não. Vou ali como assim? Vou ali, eu ia ali antes. Muito solto, hoje, né? Exatamente. Hoje eu tenho meu destino, tenho minha rotina, tenho minhas coisas, né? E para quem não sabe, adicto é uma forma de falar, né? Que a pessoa viveu o vício, né? Muita gente não tem essa familiaridade com a expressão adicto. Sim. Mas a gente conhece porque no AA, no NA, falam muito, né? Adicto para lá, adicto para cá. Tem gente que fala, tem gente que não fala, mas muita gente fala, né? Então, eu aprendi que a adicção, na verdade, ela é uma doença comportamental, né? Então, assim, é primária. Então, desde que eu nasci, eu tenho essa doença. E aí, a dependência química eu fui desenvolvendo quando eu usei o químico. Então, assim, eu sou obsessiva, compulsiva e egocêntrica com quase tudo na minha vida, assim. Eu tento não agir em cima disso, mas às vezes é muito difícil, sabe? É bem desafiador. Eu ultimamente estou usando a palavra mais desafiador ao invés da palavra difícil, né? Eu tive essa percepção porque antes eu reproduzia, né, o que eu escuto, né? Todo mundo fala, quase todo mundo, uma grande maioria fala difícil isso, difícil aquilo, e eu também fazia o mesmo, né? Até que um professor meu de inteligência emocional, que eu fiz vários cursos, ele falou, Sandro, substitui o difícil pelo desafiador. Por quê? Quando é difícil, é um edifício muito grande. Então você não consegue. Agora, quando você coloca desafiador, é possível que você consiga vencer, entendeu? É verdade. O meu pai, ele sempre fala meu pai sempre fala várias coisas que eu guardo assim pra minha vida, porque eu acho ele uma pessoa inteligentíssima. Ele já estudou inteligência emocional. Ele é um gênio pra mim, assim. E aí ele sempre fala do obstáculo e das etapas. O obstáculo é quando as coisas são difíceis. Sim. E as etapas é quando eu quero fazer aquilo. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho etapas. Quando eu fico com empecilhos, aí são obstáculos. Eu quero botar empecilho em cima de tudo. Aí Interessante. Interessante sobre isso, porque qual é o nome do seu pai? Marcos Antônio. Marquinhos Copacabana. Marquinhos Copacabana. Espero te conhecer, tomar um café, né? Quantos anos ele tem? 66, vai fazer 67. É novo, pô. Minha mãe tá com 71. Você olha minha mãe, você parece que minha mãe tem 30. Dona Sandra. Meu pai é assim também. Dona Sandra não desistiu de mim. Dona Sandra é uma mãe que, quando eu desisti de mim, ela não desistiu. Eu também. Aí a minha mãe, tipo assim, eu no meu canal, né, do YouTube. Qual o nome do canal? Uma Adicta Por Aí. Uma Adicta Por Aí. Uma Adicta Por Aí. Mas se colocar Uma Adicta, já aparece minha foto lá. Uma Adicta Por Aí, uma legal. Adicta Por Aí. Os meus pais estão me dando maior força nesse canal, né? Então, eu vejo Você muito... começou quando, esse canal? Em maio. Ah, tá. Em maio. Eu queria ter começado a falar sobre isso na internet quando eu tinha 4 meses limpa. E aí, o meu terapeuta, que é meu 190... que é o meu padrinho, que é o meu conselheiro, que é meu terapeuta, ele é tudo. Ele falou assim, Gabriela, você não tá pronta ainda.
né? A internet é um mundo cruel, querendo ou não, né? Saber lidar com as questões, né? As críticas. Vão ter críticas, então assim... Perseguições. Exatamente. Aí ele falou, cara, não tá na tua hora ainda, entendeu? Aí eu mantive a calma, 1 ano depois, resolvi abrir meu anonimato, entendeu? Interessante, né? Você já tem uma característica do consumo, né? Porque eu também vivi, né? 20 anos nas drogas, estou 14 anos limpo, mas eu tenho 50 anos, ela tem 25. Obrigada. Então a gente tem uma diferença aí de geração, né? Sim. Tem idade para ser o pai dela e ela tem idade para ser minha filha, mas assim, é interessante, quando eu estava com 25 anos no auge do consumo, ela estava nascendo, né? Sim. Então eu peguei uma geração bem diferente da sua, né? Mas também no consumo, na estrada do consumo, e hoje a gente está na estrada da sobriedade. Então, é interessante que você teve mente aberta e boa vontade de escutar seu terapeuta. Eu costumo falar que o segredo é obedecer, não é o ABC. É obedecer, exatamente. Obedecer. Eu também penso nisso, mas é porque, assim, eu fiquei internada, né? Então, na internação, eu aprendi que eu precisava obedecer para poder as coisas começarem a se diferenciar do que era na minha adicção ativa, porque eu não sabia o que era adicção, eu não sabia nada. A visão que eu tinha de um alcoólatra era aquele velhinho... Bebendo o dia inteiro com... Não era nem bebendo o dia inteiro. Era o velhinho de manhã, quando eu ia comprar pão, que ele tava no cantinho do bar, numa... Com o boné todo amassado. Exatamente, entendeu? Eu tinha essa percepção de alcoólatra. Eu nunca ia olhar pra uma menina assim e ia falar assim, é alcoólatra. E nem ia saber que hoje tem alcoólatra de final de semana. É esse que bebe todo final de semana, é alcoólatra de final de semana. Exato, entendeu? Então, assim, eu nunca ia olhar pra mim e ia pensar que eu sou uma alcoólatra, né? Porque a doença, ela não tem cara, né? Não tem classe social. Não tem classe social, não tem nada. Então, é muito... Não, e interessante que quando eu falo o segredo é obedecer, não é na questão do autoritarismo, não é nessa questão. Obedecer, não questionar, não é isso, mas tem uma frase que o meu padrinho falava para mim assim, falava assim, segue o enterro e não pergunta quem morreu. Entendeu? Segue. Se eu tô falando para você, faz isso. Faz, entendeu? Exatamente. Para de querer entrar na minha mente, ficar questionando. Cara, eu passei por isso. Exatamente. Só entende lágrimas quem já chorou, cara. Então, eu acho que isso daí é muito por conta da autossuficiência, da dependência química e da adicção. Egocentrismo, autossuficiência. Eu acho que todos os defeitos de caráter estão ali juntos, né? Eles caminham um pouco juntos, assim. Mas essa coisa de eu achar que eu vou resolver tudo sozinha e cara, eu descobri que não funciona dessa forma. Na internação, eu não estava entendendo quase nada que estava acontecendo, mas eu estava mudando de vida, não era mais aquilo que eu estava vivendo. Porque na época da minha adicção ativa, eu só queria sumir. A frase que eu mais falava era assim, quero ir pro mato. Quero ir pro mato, quero sumir, não quero mais viver essa vida e bababá. E aí eu tive essa chance, sem saber que estava sendo essa chance. Sim. Então, no início, pra mim, era tipo assim... Cara, não sei o que eu tô fazendo, só sei que tá dando certo, então eu vou ficar aqui na internação seguindo o sugerido. O que falarem pra eu fazer, eu vou estar fazendo, entendeu? E aí, eu comecei a pedir... Isso te salvou, né? Me salva, até hoje. Até hoje, né? Me salva até hoje. Te salvou e te salva. Me salvou e me salva, porque o meu conselheiro, ele falou assim, olha só, eu tô aqui o tempo inteiro pra te ajudar, se você quiser qualquer coisa, você me pede, maior presença, assim. Mas ele falou assim, eu não vou te chamar pra conversar. Eu não vou te oferecer ajuda. Você saiba que você tem a minha ajuda a hora que você quiser, mas você vai ter que vir pedir. Buscar jogo. Exatamente. No futebol é o buscar jogo. O cara fica esperando a bola, vem buscar jogo, Vem buscar, exatamente. E aí eu fui criando esse hábito, porque eu fiquei 88 dias internada, então eu fui criando esse hábito de chamar ele pra pedir ajuda. Então quando eu tive alta, eu ligava qualquer coisa. Olha, pelo amor de Deus, onde é que eu faço cocô? No meu banheiro ou no do meu pai, sabe? Assim, pelo amor de Deus, eu não sei. O que eu faço? Eu acendo a luz ou não, sabe? Tipo, tudo eu peço ajuda, assim. Ainda peço ajuda. Ainda não, eu também, pô. Eu tô 14 anos livre e peço ajuda. É só por hoje. Só por hoje. Não tem essa, né? Só por hoje. Lógico que eu costumo falar que a pessoa que tem mais tempo limpa, ela tem mais estratégias e mais ritmo de sobriedade na veia. Prática, né? Mais prática. Então, assim, lógico, você tem 1 ano e pouco, quase 2, eu tenho 14, então eu tô na luta mais tempo para ficar sóbrio. Lógico. Mas tem gente que tem 27 anos limpo, 40 anos limpo e recai.
né? Então, assim, não tem uma receita de bolo, não tem mágica, é o só por hoje, um dia de cada vez. Tem uma frase que eu quero tatuar, não fiz ainda, mas vou tatuar, que é assim, um dia lúcido é um dia bem sucedido. Não importa se você bateu com o carro, se você perdeu o celular, se você perdeu o seu apartamento. Cara, eu acho que uma das coisas que eu, às vezes, eu fico aquela vitimização, autopiedade, Sim. Porque às vezes eu esqueço que ficar limpo é a coisa mais importante que eu fiz na minha vida hoje. Por isso que eu quero tatuar. É a coisa mais importante da minha vida, não importa. Assim, eu costumo fazer esse ciclo, né? Que aqui eu fico em recuperação e as coisas começam a acontecer na minha vida. As coisas começam a acontecer na minha vida porque eu estou em recuperação. E que continue esse ciclo. Exatamente. Porque tem muitas pessoas, infelizmente... Gente, tem muitas pessoas, infelizmente, que elas começam aqui na recuperação, aí tudo começa a dar certo. Tudo começa a dar certo, vai lá e usa. Toma o chá do já tô bom. Certo. É o chá do já tô bom, autossuficiente. Exatamente. Já tô bom, já não tô preciso. bom, tô curado. Tô gordinho. Mas isso aconteceu comigo, você acredita? Isso Sério? Aconteceu comigo. Eu vivi 20 anos nas drogas, então eu comecei com 16, 17 anos. Então vamos colocar que eu fiquei dos 17 aos 37 numa vida de sexo, drogas e rock and roll, né? Todo mal vestido, transava sem camisinha, aquelas coisas todas de um cara no consumo de drogas. Dependente químico. Dependente químico, total. Assim. A veia. Eu não conseguia ficar um dia sóbrio. Um dia. E aí eu tive 3 overdoses, né? Caraca. Aí na primeira overdose, eu falei, caraca, minha mãe não sabia que eu tive uma overdose dentro da casa de um cara que eu estava usando já há mó tempão e eu não aguentava mais usar. E aí eu ficava, gente, deixa eu ficar aqui, vai lá pegar as drogas, eu não quero mais usar. Aí me trancaram dentro de uma casa que eu nunca passei por ela. Era uma casa desconhecida para mim. Uhum. Aí me trancaram dentro dessa casa e foram pegar mais drogas. Já estava uma semana usando. Aí quando eles voltaram, 3 horas antes da volta deles, eu tive overdose dentro de uma casa desconhecida. Sem ninguém. E aí eu comecei a gritar, veio os vizinhos tentando me resgatar, só que eu estava dentro da casa e eu não tinha chave para sair, eles me trancaram lá dentro. Uhum. Então eu fiquei mais desesperado ainda. E aí eu tive que lutar com a minha própria língua, achei uma madeira lá na casa, e a minha língua, para não enrolar, eu tive que lutar mesmo com a minha língua, né? Colocar madeira e forçar minha língua para baixo e minha língua fazendo toda a força. A língua eu acho que é o músculo mais forte do corpo. E eu tive que lutar com ela, não sei nem como conseguir e com medo, porque se minha língua enrola, eu paro de respirar e morro. Sim. Então eu vi a morte de perto. Aí depois disso eu falei, nunca mais eu vou usar. Continuei usando. Óbvio. Né? Aí tive a segunda overdose um tempo depois. E de outra forma, de outra galera, em outra casa, em outro lugar. Eu falei, nunca mais eu vou usar. Aí tive a terceira. E na terceira, eu falei assim, cara, eu vou me matar. Aí eu fui para o 7º andar, né, para pular. E aí, quando eu estava decidido a me matar, veio uma dúvida na minha cabeça, né? Eu costumo falar que o suicídio é igual um pássaro. Ele até monta na sua cabeça, assim, pousa na sua cabeça, mas você não pode deixar ele formar ninho. Fazer ninho, né? E aí, quando ele começou a fazer ninho, eu comecei a ser salvo pela dúvida, porque eu comecei a olhar para baixo e falei, 7º andar, será que eu vou morrer mesmo? Será que eu vou ficar... eu não vou ficar todo quebrado e continuar vivo? Exatamente. Será que eu não vou servir nem para isso? Porque eu queria pular para não dar trabalho. E se eu pulasse e não morresse, eu ia dar o trabalho que eu ia dar, que eu estava dando pior, né? E aí eu não pulei, por causa do 7º andar também, que influenciou muito. Depois eu fui saber, né, que 7 é perfeição na Bíblia. Depois eu fui saber pelo 188, que é Centro de Valor à Vida. Você que tem algum vizinho com problema de suicídio, é só ligar. 188, é Centro de Valor à Vida. Liga lá, que a sua história vai ser mantida no anonimato. E a minha amiga trabalha no 188. Aí ela falou, Sandro, você acredita que até o 7º andar ninguém pula? É só do 8º para cima? Eu falei, como assim? Eu estava no 7º, por isso que eu não pulei. Ela porque no 7º a pessoa tem dúvida se morre ou não. E aí ela não desiste. A dúvida te salvou. Eu falei, olha só que coisa, né? E aí, hoje eu entendo que eu sou predestinado nessa profissão, né? De dependência química, de terapeuta, mas na época eu não sabia. Aí nisso eu fui para o espelho,
que hoje tem uma técnica do espelho, eu não sabia também, foi tudo de forma intuitiva. Aí eu cheguei na frente do espelho e falei assim, Sandro, chega, você precisa decidir agora, o sucesso é uma decisão. Você quer viver ou você quer morrer? Aí eu tentava argumentar comigo mesmo, eu ficava nesse diálogo, né, no espelho, falava, não, amanhã, eu falei, amanhã não. Aí eu falei assim, não, mas depois da manhã não, agora. Eu ficava me enquadrando, sabe? E ao mesmo tempo... O adicto, existem 8 dias na semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e amanhã. E amanhã, exatamente, gostei dela. Eu ficava me enquadrando e ao mesmo tempo eu ficava fugindo do meu próprio enquadro. Sim. Muito louco. Aí eu falei assim, agora, o sucesso é uma decisão. Viva quem viver, morra quem morrer, eu vou parar com tudo agora. Aí eu parei com tudo, né? Parei com maconha, cocaína, álcool, tudo, cigarro, tudo. E consegui parar de uma vez só. Eu me lembro que no primeiro ano que eu parei, eu tomei o chá do Jatobon. Aí me chamaram para fazer um evento e tal, eu liguei pro meu conselheiro lá, no meu padrinho, né? Falei assim, Marco Antônio, eu tô indo. Ele tá indo pra onde? Eu falei, não, um evento, eu preciso ganhar dinheiro, tô um ano sem ganhar dinheiro, eu bem apoiei nisso. Porque no início a gente fica sem dinheiro mesmo, entendeu? Dependendo da mãe, quero um chiclete, mãe, quero tomar um café. Porque, pô, eu tava ali... E o pior é que isso é mais normal do que as pessoas imaginam. É muito comum. É muito comum, porque dizem, né, que o primeiro ano é o ano para você se focar na sua recuperação. Porque, uma vez, um amigo meu veio me perguntar assim, mas e quando as pessoas vão internadas, como é que fica o emprego? Eu falei, como é que fica o emprego? Que emprego? Porque se a pessoa chegou, né, a ser internada, é porque ela já negligenciava o emprego. Já deu PT, né? Pô, já não ia mais, já estava prestes a perder o emprego, ou já tinha perdido, ou tinha se demitido, porque a pessoa chegar e pedir demissão é como se ela estivesse achando que ela está com controle. Sim. Por exemplo, eu tenho controle. Eu tenho controle porque eu pedi demissão, não fui demitida, sendo que isso daí já é a maior falta de controle, a maior perda de controle que tem, né? Porque a pessoa já não está conseguindo mais trabalhar. Sabe? Então, é muito isso. É muito isso. Não, e aí, nisso, eu falei, não, preciso tomar uma decisão. Aí eu tomei uma decisão. Aí, no primeiro ano, eu tomei esse chá do Jatobon. Aí o meu conselheiro falou, Sandro, olha só, o segredo é obedecer. Se você não quiser me obedecer, o problema é seu. Ele me falou até uma frase muito interessante que eu uso hoje. Quando você quer mudar, o problema é meu também. Mas quando você não quer, o problema é seu. Aí eu falei assim, mas eu quero, porque eu posso, porque... Cara, eu não te aconselho aí, porque o ambiente é perigoso, tem um poder do ambiente, né, que a gente sabe. É espiritual. O ambiente, com quem você está andando, quais lugares que você está indo, evite lugares, pessoas e ambiente. Nós somos a média de 5 pessoas que a gente convive. Junta aí, quais são as 5 pessoas que você vive, Exatamente. Né? E aí, nisso, eu quero ir e tal. Ele falou, cara, você que sabe. Aí ele falou uma frase para mim. Eu tinha que decidir em 2 dias, né? Que as pessoas estavam me pressionando para eu dar o ok. Uhum. Queriam depositar na minha conta e tal. E aí ele falou assim, pato novo não dá mergulho fundo. Aí eu fiquei, cara, quem que é o pato novo? Quem que é o mergulho fundo? Eu tinha 2 dias para responder. E ele desligou o telefone, cara. Ele falou, faz o que você quiser, pato novo não dá mergulho fundo, pá! Vou até entrevistar ele esses dias aí, vou trazer ele aqui, o Marco Antônio, no podcast, ele que foi o meu resgatador. E aí, eu fiquei, depois de um bom tempo, olha, eu demorei, né, queimei muito neurônio para descobrir, sem ninguém me contar, que o pato novo era eu. Era você. E o mergulho fundo era o ambiente. Claro. Então, pato novo não dá mergulho fundo, senão morre afogado. Aí ele ficava, galo que anda com pato morre afogado. Ele tinha umas frases do NA. Mas é o jargão, né? O jargão. É maneiro. Aí eu não fui. Resultado, todo mundo que foi não recebeu, trabalhou de graça. A casa que todo mundo ficou hospedado pegou fogo, quase matou as pessoas, saiu no Jornal Nacional. Aí eu vi o que eu me livrei, né? Aí ele olhou para mim e falou, viu? Poder superior, né? Eu falei, viu? É o poder superior. Quem não sabe poder superior, que para uns é Deus, para outro é Buda, para o ateu é a natureza, para alguns é o universo. Poder superior é aquele poder superior que a gente conversa com ele, que a gente fala com ele, né? Eu acredito que, assim, eu acredito que o poder superior, na verdade, gente, ele seja... Isso também, né? Cada um tem um poder. E o jardineiro de uma casa é o poder superior do jardim. Essa é a questão. Era aí que eu queria chegar, entendeu? Por exemplo, o meu poder superior uma vez foi a cólica. Sabe?
tipo assim, sim, exatamente, a cólica. A cólica, que é uma das coisas que eu mais odeio no mundo, foi o que me salvou de um dia de assalto. E eu, enfim, né, saí pra usar droga, porque eu tava com tanta cólica que eu não estava conseguindo levantar da cama. E falei assim, cara, eu vou ficar aqui e vou perder esse rolê. E meus amigos foram furtados lá na Lapa esse dia, né? E aí eu descobri isso no dia seguinte. Eu falei, cara, cólica, nunca te amei tanto, sabe assim? Te salvou. Me salvou. É o poder superior, entendeu? É o poder superior da vez. O poder superior da vez. Que pode ser de várias formas. Pode ser de várias formas. Meus pais são meu poder superior, meus amigos, sabe? Tá aqui hoje é uma forma do meu poder superior, tá se manifestando. Sim, é verdade. Através do Sandro, sabe? Enfim. E é muito legal. E como que ela chegou até mim, né? Como que foi isso? Foi muito legal. Uma amiga minha, Ana, um beijo pra Ana, ela falou, Sandro, você precisa entrevistar uma menina que, poxa, a Glória Pérez, né? Compartilhou no Instagram dela. E essa Ana é atriz também. O marido também trabalha com essa área de agenciamento de atores e tal. Então ela deve ver, né, o Instagram da Glória direto. Deve ser uma coisa assim. Sim. Ela deve, né, trabalhar com outros, né, diretores, produtores de elenco e tal. Ela falou, poxa, a Glória Pérez compartilhou um vídeo de uma menina e ela é muito criativa. E ela, poxa, o Instagram dela tá bombando, que tal? Você precisa entrevistar ela nesse seu canal. Eu falei, então me dá o Instagram dela, na hora também, mente aberta, né? Me dá o Instagram dela, já vi, eu falei, pô, cara, muito simpática, me identifiquei, né, com seus vídeos. Falei, não, vou chamar ela assim, foi muito maneiro, tá sendo, né? Tá sendo muito maneiro. Muito maneiro, assim. A Glória Pérez, ela é escritora da Globo, né? Ela é, assim, inteligentíssima, ela aborda muitos assuntos importantíssimos, já fez a novela sobre dependência química, né? Então, e ela é amiga dos meus pais. Em todas as novelas dela, ela bota um pouco de dança de salão. Porque o meu pai, ele tem uma academia de dança de salão em Copacabana. Tá aberta? Aberta. Ah, pode falar o nome se quiser. Estúdio de dança Marquinhos Copacabana. Ali Marquinhos, na Nossa Senhora. Copacabana. Marquinhos Copacabana, meu pai. Não é ele que faz as dançarinas do Faustão lá? Não. Eu já participei do Faustão, né? Já? Eu já fui vencedora, inclusive, assim, da dança das crianças. Na época, eu tinha 9 anos de idade, assim. Ah, então você dança bem pra caramba, né? Bom, assim, você foi criada numa escola de dança, né? Mas eu não fiz aula com meu pai. Ah, é? Eu não fiz aula. Meu pai, ele dá aula pra gente mais velha. Eu fazia aula lá na Raquel Mesquita. Vou fazer uma aula com seu pai. Pode fazer. Ele vai adorar. Lá meu pai é uma pessoa incrível, né? E a Glória sempre botava dança de salão nas novelas dela. E a Sandra Regina, que é muito amiga da Glória, também ela escolhe... eu não sei se ela escolhe os figurantes, eu não sei muito bem como que isso acontece lá. Mas ela chama a academia do meu pai e os dançarinos de lá para irem fazer a figuração dos bailes de dança de salão lá da Globo. E eles são amigos há mais de 30 anos. Cara, assim. Que maneiro. E aí minha mãe, né, não tinha aberto meu anonimato, eu não abri meu anonimato e minha mãe super me respeitou. E aí depois que eu abri meu anonimato, ela foi falar... Foi um dilema? Abriu o anonimato? Foi, e aí... Tá sendo um pouco. Um pouco. Ainda tem muito pouco tempo, né, que eu comecei, assim, a abrir minha história, falar sobre isso mais abertamente, porque há 1 ano e 6 meses atrás, se dissessem que eu estaria aqui falando sobre dependência química, eu ia... Pô, que é isso, cara? Tipo assim, totalmente... Muito fora da minha realidade, assim. Da minha realidade, não, da minha antiga realidade. Antiga. Eu era outra pessoa, sabe? Foram quantos anos de consumo? Você é nova, né? Tem 25. Você começou como eu, com 17? Comecei com 13. Com 13, geralmente se começa com 13. As palestras que eu faço... As palestras que eu... Hoje está começando com 11, você acredita? Mais cedo. As palestras que eu faço, que eu fiz uma palestra agora na SEDAI, fiz uma palestra na Alerj para os deputados, faço palestra em escolas. Dia 4 de julho, eu vou ter uma palestra num colégio público que a melhor redação vai ganhar uma bicicleta. Ai, que maneiro! Eu e o Jesus Luz, que é o modelo, compramos uma bicicleta já. Já está lá a bicicleta. Aí a criança com a melhor redação ganha a bicicleta, aquele chororô todo, aquela emoção. Muito maneiro. E eu trabalho muito a prevenção com essa idade. Meu sonho é trabalhar com prevenção. Meu sonho, porque eu acredito... Você já está trabalhando, porque você está aqui falando de prevenção. Com crianças. Com crianças. Ao invés de tratar... Tipo, claro, eu sou formada em conselheira de dependência química também. Que mas eu quero muito trabalhar com
com a dependência química, mas muito com a adicção também. Porque a adicção é uma doença primária, desde que nasce. Então, as crianças... Tem uma tendência à compulsão, né? A compulsão é comportamental. Então, assim, eu usei no passado porque eu não aceitava minha cor. Meu cabelo eu fazia progressiva, tinha que ser liso. Eu tinha que passava a base mais clara que meu rosto, sabe? Não me aceitava direito, não tinha... Minha autoestima era baixíssima. Então, eu comecei a usar também para mascarar essas coisas. Sim. Então, se eu tivesse tido, talvez... se meus pais tivessem tido um conhecimento sobre isso e pudessem prevenir, me botar numa terapia mais cedo, para eu fazer um programa de prevenção, para eu poder me amar, fazer terapia, para eu poder me aceitar, talvez eu não... eu não ia procurar essa forma de fugir de mim mesma, sabe? É uma fuga de você mesmo, é verdade. Eu me lembro que antes de usar droga, eu já tinha uma tendência ao vício, né? Eu ia jogar no bicho com meu avô lá, e meu avô não ia, eu ia sozinho. Eu começava já, antes do consumo de fato, eu já tinha uma tendência, porque aí o irmão do meu pai tomava álcool de cozinha, né? Aí você vê. Dizem que tem fatores genéticos também, né? Hereditariedade, né? Que é a parte genética. E aí quando eu comecei a consumir, né? Aí daí pra frente foi só pra trás. Daí pra frente foi só pra trás, né? Só prejuízo, Comigo foi a mesma coisa. Mas você tá conseguindo transformar sofrimento em conquista, né? Isso é muito legal. É o que eu tô fazendo, né? E eu costumo falar que um dependente químico, quando fica sóbrio, ele fica imbatível. Imbatível. Não tem pra ninguém, porque no consumo enganava a família, enganava você mesmo, enganava a polícia, dava relógio pro traficante para pegar a droga e depois ia lá pegar o relógio, se ia. Cara, isso daí é uma coisa muito, muito interessante, porque eu já escutei muitas pessoas, muitas histórias de pessoas dizendo que venderam casaco, que venderam tênis, né? Que venderam muitas coisas, e eu não me identifico com isso. Porque eu sou mulher, sabe? E para mulher, eu não preciso ter... Eu não preciso ter roupa de marca, eu não preciso ter nada, eu só preciso ter... Sim. Eu também me prostituí. Entendeu? Mas eu também me prostituí, mesmo sendo homem. Mas pra mulher, pra mulher é mais fácil, Entendeu? Por ser mulher, né? Por ser mulher, exatamente. Eu não precisava ter nada, só a camisinha. Só isso, Entendeu? Só de ser mulher. Só de ser mulher tem essa questão, né? Não precisa criar muito no que fazer, né? Exatamente. Eu também, eu saía com pessoas que eu não queria sair porque tinha droga. Exatamente. As pessoas, elas limitam muito a prostituição com sexo, né? É como se... Sexualidade, né? É só isso, prostituição é só isso. Sendo que não é, né? A prostituição, a partir do momento que você faz o que você não quer, que você tá com uma pessoa que você não quer, por algum benefício próprio, já é uma prostituição, não é só o sexo. Mas a sexualidade também anda muito junto. Eu me lembro que quando eu usava, eu acabava no puteiro lá, com as meninas. Eu me lembro que, às vezes, eu não tinha dinheiro para pagar, eu pegava a roupa da minha irmã e dava para ela. Minha irmã, cadê minha roupa? Eu não sabia de nada. Olha só, eu fiz um bilhete para minha mãe, falando assim para minha mãe, mas me passando pelo traficante. Falando assim, que se ela não desse R$1.000, R$500, que eu ia morrer. Aí eu chegava com o bilhete aqui, mãe, melhor você me dar o dinheiro, senão eu vou me matar. Eu pegava o dinheiro para usar droga. Olha que coisa. Era tudo isso. Por quê? Porque tudo, sabe, eu tenho um bom coração. 90%. Porque é uma doença. É uma doença. É isso. 90% eu tenho coração bom. Eu queria deixar isso registrado, né? Eu também tenho um coração bom, mas o meu caráter foi deformado, né? Claro, são os defeitos de caráter, né, gente? Os defeitos de caráter, eles são potencializados por conta do uso de drogas. Exatamente. E assim, é porque se eu pudesse, eu juro pra vocês que eu faria uma mágica pra vocês sentirem como é. Ou não, talvez não. Porque é muito difícil explicar pra quem não é adicto. É muito difícil isso. Não tem a vivência, né? Não tem a vivência, não tem essa... Tipo assim, eu sei como é a obsessão. Eu sei as coisas que eu fiz pra poder usar. Eu sei o que eu seria capaz de fazer se eu tivesse na obsessão e não tivesse droga, não tivesse dinheiro, não tivesse nada. Eu ia dar um jeito, porque eu... Não sei o que, mas eu sei que eu ia, entendeu? Eu ia conseguir de qualquer forma. E isso é muito característico da doença, né? Hoje em dia eu não uso mais droga, mas assim, pra eu ter o que eu quero,
eu vou até o fim ali, entendeu? Sim, é assim, sim. eu não paro se eu não... E tem, assim, os defeitos de caráter, né, que eu costumo falar, é a mentira, a manipulação, né? Mentira, mente que nem sente. Tem mentiras que nem são desnecessárias. O céu é azul, aí o cara é preto. Não, porra, é azul, não precisa falar que é preto. Mas assim, muita mentira. Às vezes eu acho que é só pelo costume. Só pelo costume de também, mentir. sabe? Porque você, por exemplo, você tem 14 anos limpo. Né, para você não agir em alguns defeitos de caráter, se torna mais fácil porque você está mais tempo praticando os princípios espirituais. Para mim, então, há 1 ano e 6 meses, eu acho um tempo considerável, mas é o meu tempo. É muito e é pouco ao mesmo tempo. É muito e é pouco, exato, entendeu? É o meu tempo. Mas assim, tem alguns pouco. defeitos de caráter, cara... Que vai trabalhar, eu trabalho até hoje. Mentira, imagina manipulação. Imagina com menos... imagina com menos tempo limpa. Sabe, assim, é esse esforço... A raiva... E a raiva, pra não agir em cima da raiva, pra contar até 3, fazer uma oração. Como é que faz isso? Como é que não age na... Desafiador. Esses defeitos de caráter, que é a mentira, a manipulação, é a projeção, né? Projeção. E você racionaliza também, né? Você fica racionalizando. Tem vários, tem vitimização. Vitimização. Tem um que eu assim... tem alguns que a gente sabe que são defeitos de caráter ruins, né? Que é a mentira, manipulação, enfim, roubar. Negação, negação é clássica. É clássica. Clássico. Mas assim, o agradador. Porque eu ainda fiquei assim, pensando assim, pô, será que ser agradador é uma coisa ruim? Eu tinha isso, eu pagava tudo pra todo mundo. Entendeu? Mas ser agradador é uma coisa chamavam ruim. De Silvio Santos. Você parece o Silvio Santos. Enquanto não acabar o dinheiro, tu não sossega. Eu ficava pagando tudo pra todo mundo. Era assim, para ser nas agradador. Combis lá da Lapa. Pra tentar se pertencer ali num lugar, sabe? Sendo que eu não preciso fazer isso, eu só preciso agradar a mim mesma. Pra se sentir pertencente ao lugar. Eu usei muito ali em Laranjeiras, que eu fazia cal. Eu também. Que bacana. Sou formada, né? Fiz a cal. Que ano você fez a cal? Eu fiz em 2007. Era pra eu ter me formado. Assim, eu me formei em 2022. Só não fiz TCC, mas Sim. Eu fiz a peça de formatura e tudo. Mas... Ali na Rua Alice, naquelas Combis, na Lapa, que eu ia muito por Armir Haddad. Então, assim, ali na Lapa, ali em Laranjeiras, ali na Zona Sul, em Copacabana, eu também, cara, ficava naquelas Combis ali na Correia Dutra, no Largo do Machado. Eu ficava ali naquelas Combis bebendo e usando e pagando tudo para todo mundo. Quando acabava o dinheiro, eu ia embora. Quer dizer, pra que eu ficava pagando tudo para todo mundo? É o agradador. Pra poder querer, não queria ficar sozinho. Dizendo que já estava sozinho, né? Já estava sozinho. Mas não queria ficar sozinho, queria sempre ter alguém ali. Pra ter alguém ali tem que fazer o quê? Pagar. Enquanto a gente está beneficiando a pessoa tá ali. Exatamente. É isso que Verdade. Muitas pessoas me perguntam, gente, no Instagram, o que meus amigos falaram, meus amigos de Ativa, falaram da minha internação, e cadê os meus amigos da Ativa, bababá. Gente, buftica. Tipo assim, sumiram. Tipo aqueles filmes lá que o cara, os ninjas filmam da fumaça, né? Exatamente, exatamente isso. Mas assim, eu até dou graças a Deus por alguns deles terem realmente evaporado. Tem alguns que lá no início que se afastaram de mim. Quando eu comecei a usar outras drogas, eles se afastaram de mim. E aí eu que me afastei, na verdade. Sim. Eu que me afastei porque eles não aceitavam eu usar outras drogas, e aí eu falei assim... Outras drogas, ele queria que você usasse as drogas que ele usava, né? Óbvio. Porque tem essa competição, a galera da maconha, da cocaína, do crack, exatamente, do êxtase, um fala mal do outro, pô... E tem aquilo que todo mundo usa. Tem o grupinho do meio que usa de... Eu ficava todos os sem dinheiro, tem alguém que tá sem dinheiro e que vai usando o que vão dando. Eu chegava a ser essa pessoa, no final. Agora, uma pergunta, eu nunca recaí, né? Graças a Deus. Eu nunca recaí, eu nunca fui internado e eu nunca... Como que é? Eu nunca recaí, nunca fui internado. Tem mais um nunca aí. Mas me fala da internação, que eu não tenho essa experiência da internação, né? Mas o que exatamente da internação? Porque você ficou internado 2 vezes, né? Foram 2 vezes. E a primeira vez foi quanto tempo e a segunda vez foi quanto tempo? Então, a primeira vez foram 88 dias. Eu entrei no dia 16 de janeiro, que foi quando eu fiquei sóbria.
E a segunda vez foi no carnaval desse ano, que eu não me senti preparada. Porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada, assim, sabe? Eu venho reconstruindo... As duas foram voluntárias. A segunda foi mais voluntária. A primeira não foi tão... Foi a pressão mais da família, foi uma livre e espontânea pressãozíssima, senão eu ia ser expulsa de casa. Né? Que é a codependência, né? Você sabe. Lógico. Eu tenho plena noção do mal que eu fiz pra minha família hoje. Mas depois que eu entrei em recuperação, porque até eu entrar em recuperação eu achei que tava tudo bem. Que era da idade, eu tá ali, eu tinha que curtir mesmo porque eu sou jovem, entendeu? Então eu tinha que estar ali. Agora eu lembrei, nunca recaí, nunca tomei remédio. Ah, é? Nunca recaí, nunca tomei remédio. Caraca! Né? É isso aí que é de tomar remédio, né? E nunca fui internado. Então, internação, recaída e remédio, eu nunca passei por isso. E você tomava remédio na internação? Tomava, ainda tomo. Tomava na minha Hoje agora até a tal da vivência ritalina é a cocaína da farmácia, né? É. E o Zolpidem, né? O Zolpidem, eu acho que... Sei lá, eu não usei o Zolpidem ainda, né? Qual que você tem experiência de remédio? Alprazolam. Rivotril. Mas você já tomava isso no consumo, não? Isso eu já tomava. Já junto com as drogas? Ih, no final da minha adicção ativa, meu filho. Já usava tudo. Eu chegava em casa 2 dias virada, eu não conseguia dormir, eu ficava olhando pro teto assim. E você tomava o remédio. Ficava igual um bolinho fritando assim na cama, virava de um lado pro outro, aí eu botava, remédio pra dentro. Aí você falou que começou com 13, então você deve ter parado com 23, foram 10 anos de consumo. Isso. E quase 2 anos sóbria, né? Quase 2 anos sóbria. Não, e a vida muda muito, porque na hora do consumo é muito prejuízo, né? É prejuízo físico, mental, emocional, espiritual, é a perda de credibilidade. Financeiro. Financeiro. Eu lembro que eu falava pra minha mãe assim, me dá um dinheiro para comprar pão, sumia com o dinheiro do pão, não trazia o pão, e que quase não aparecia, né? Um abismo leva outro abismo, e você começava numa padaria, daqui a pouco você estava em outro lugar, daqui a pouco você estava em outro lugar. Quando vê, você estava em Minas. Mano, isso é muito real. Isso é muito real, porque assim, eu saía com uma galera pra ir pra Lapa, aí a gente ficava num lugar ali, e aí a galera ia indo embora, né? E eu ia ficando. E aí fechava aquele lugar. Inimigo do fim. Inimiga do fim. Hoje em dia, gente, eu sou inimiga do começo. Mas assim, eu era inimiga do fim. Eu ia pra um bar e aí eu fazia amizade com... Porque todo mundo já tinha ido embora. Aí eu fazia amizade com a galera que tava naquele bar. Aí a galera ia indo embora e eu pulava para outro bar. Era assim, dias. Eu ficava... De consumo em consumo, de bar em bar. Dias. Eu me lembro que eu fui pro Leblon, o pessoal, vamos para Araruama, só se for agora. Eu ia embora. Aí chegava em Araruama, minha mãe, cadê você? Eu falo, tô em Araruama, mas você tava no Leblon? Eu falo, não, aconteceu uma outra coisa aqui. Caraca. Mas eu ia assim, sem questionar. Claro. Eu ia. Tem essa coisa, né, de quem usa droga, que no grupinho do consumo, as pessoas vão indo. Vão chamando e vão indo. Eu acho, se eu não me engano, é por causa do lobo frontal. Né? Que ele... Pré-frontal. Aqui, né? Quando você usa... É o que a criança não desenvolveu ainda, né? Porque daí... Por isso que criança... Eu tenho um terapeuta, um conselheiro, né? Que ele dá uma palestra assim, ele fala... A criança, ela tá do lado da avenida... De um lado da Avenida Brasil e a mãe tá do outro. Se a mãe chamar, a criança sai correndo e não tá nem aí se tá vindo carro ou não. Ela só quer... E encontra a mãe. É a mesma coisa de um bêbado. Você chega pra um bêbado a pessoa que o bêbado tá obcecado ali no momento, tá lá de um lado da rua e o bêbado tá no outro, a pessoa chama, o bêbado sai correndo. Eu falo nas minhas palestras, né? Eu fiz a palestra agora, eu falei isso. A parte pré-frontal é responsável pelas funções executivas. Isso. Né? O que a gente vai fazer, as decisões que a gente toma. Então, quando você bebe ou usa qualquer tipo de droga, rebaixa a parte frontal. Rebaixa, essa era a palavra. E afeta o que é mais importante na pessoa, que é o poder de decisão. Ou seja, dizer, não vou. Ela não faz isso. Você pode pegar um bêbado, que ele fica naquele ciclo, né? O bêbado, ele fica, um cara muito doido, doente do alcoolismo, ele fica agressivo, rico, palhaço, chorão. Agressivo, rico, palhaço, chorão. Aí daqui a pouco começa a chorar. Aí daqui a pouco não, porque eu sou o cara, quer brigar com todo mundo, depois ele fica rico, quer comprar tudo, né? Depois fica palhaço brincando com qualquer coisinha, e depois fica chorão, arrependido. Então a droga joga pra cima, joga pra baixo. E a doença que a gente está falando aqui, da dependência química, ela é física, mental, emocional e espiritual. Por que ela é física? Por causa da compulsão.
Por que ela é mental? Por causa da obsessão, a frequência de pensamentos. Por que ela é emocional? Porque as gavetas emocionais ficam totalmente desorganizadas, entendeu? É a doença das emoções também. Das emoções. A adicção e a dependência química são muito parecidas. A diferença é que a dependência química é, né, depois que usa o químico. Mas a adicção, ela é uma começa doença, antes de usar, né? Começa antes de usar e assim... Já tem aquela tendência, né? Tem a tendência a ir usar porque não tem habilidade para lidar com as próprias emoções. Então, assim, eu cresci... Minha mãe não bebe desde antes de eu nascer. E o meu pai, ele bebe, mas ele bebe, tipo, 2 cervejas e vai embora, assim. Não é adicto, mas ele não bebe em casa. Ele é usuário, mas ele não bebe em casa. Então, eu não cresci com a minha família bebendo em casa. Mas eu cresci com os amiguinhos da escola. Eu fui pra rua, né? Ficava andando com a galera na rua. Então, assim, querendo ou não, o meu vínculo de casa não foi com álcool, mas os outros vínculos foram. Então, eu aprendi aquilo. Aí eu falei, porra, a forma mais fácil de eu lidar com isso é fazendo... Como é que eu vou fazer pra me adequar pra andar com essa galera que eu quero andar? Porque, assim, eu moro em Copacabana, gente. Pô, então, imagina. Ali tem muita... Eu sou negra. Muita gente não consome ali. Não é só isso. A questão é que, assim, eu sou negra, meu pai é negro, minha mãe não é negra, mas meu pai é, e a gente mora em Copacabana. E eu sempre estudei em um colégio particular. Então, as pessoas que tinham nesse colégio eram brancas, né, diferentes de mim. Então, eu queria me sentir igual. Eu queria me sentir pertencente. Então, o que eu tinha que fazer para me sentir ali? O que eles faziam. Só que eu tenho essa doença. Então, eu fui desenvolvendo, entendeu? Entendi. Eles não. E eu fui. A gente quer se sentir pertencente ao grupo. Eu também fui morar em São Paulo lá. Quebraram meu maxilar, os skinhead, porque eu era carioca e eu acabava tentando me sentir pertencente aos grupos lá. E tive problemas também, né? Exatamente. Mais ou menos como você falou. Um outro ponto que você falou que eu me identifiquei também, são vários, é que eu também, quando eu fui receber minha 2ª medalha da ONU, né, por estar ajudando as pessoas, eu virei terapeuta de uma forma inusitada, né? Não foi algo que eu programei, né? Eu me tornei um terapeuta. Depois eu me tornei um acompanhante e hoje eu vivo o meu propósito, né? Eu nasci, né? Eu tô sendo que eu nasci para ser, né? Tem até uma pergunta... É isso, eu também. Tô sendo que nasci para ser. Tem até uma pergunta bacana que eu ouvi esses dias, que a pergunta é a seguinte: você está sendo quem nasceu para ser ou você está sendo o que dá para ser? Né? Boa. Tem gente que... Essa pergunta é top. Eu nasci para ser, com certeza hoje eu tenho. Tem gente que está sendo que dá para ser, o que dá para o que tem para hoje, né? Exatamente. Então essa é a pergunta. Você está sendo o que você nasceu para ser ou você está sendo o que dá para ser, o que está dando para ser, né? Exatamente. Isso é importante. E hoje eu me encontrei, né? Então é nesse propósito. Então esse nome, Uma Dose de Esperança, veio de um atendimento que o meu paciente é brasileiro, foi polícia há 15 anos e usou, né, muitas drogas na polícia, né? E não é fácil essa profissão, né? Sim. Quem é policial sabe que é muitos traumas, muitas marcas psíquicas, muitas fraturas emocionais. Muitos policiais estão afastados aí com problemas de saúde mental, né? Devido ao barulho do tiro, devido ao ouvido, devido... traumatizado, né? E esse paciente meu, que foi polícia no Brasil, é brasileiro, ele está morando lá na Flórida. E ele estava usando lá, né? Pegando com traficante, usando, e a mulher dele me ligou. E falou assim: Sandro, eu vi seu caso com o Serginho Ronjakoff, o Serginho do Cabeção, da Malhação, né? Mandar um beijo para ele. Tá 2 anos limpo, já passou de 2 anos. Ah, legal. Que teve aquele caso que saiu na Rede Nacional e tal. E aí eu ajudei ele, aí eu brinco com ele que eu ajudei a resgatar a vida dele e ele me deu uma visibilidade, porque eu não tinha visibilidade, né? Então eu fui dormir com 3.000 seguidores, acordei com uma coisa de 100.000 seguidores. Foi por causa desse caso, né? E eu fui ajudar ele como eu ajudo qualquer pessoa. Mas é porque as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, não tem jeito. E aí, graças a essa visibilidade, eu saí na Record Internacional e fui para o mundo inteiro. Então eu fui para Dubai, fui para a Europa, e aí eles me viram lá. E a mulher desse cara me ligou, contou essa história para mim e falou assim: você precisa ajudar meu marido, porque eu quero ter uma família com ele. A gente não tem filhos, a gente está casado, né, morando aqui. Ele já é cidadão americano.
Eu ainda não, mas ele precisa largar as drogas. Eu quero que ele encontre... A codependência... É a codependência, Gente. né? É dependente do dependente. Né? Então, o paciente usa a droga, a família usa o paciente. É como se a droga da família fosse a droga como se de fosse quem usa, né? Exatamente, exatamente. E aí, nisso, ela desesperada, querendo uma família com a pessoa, querendo que a pessoa... Ela falou, Sandro, eu quero que ele tenha a sua sobriedade. Eu falei, ó, a minha missão hoje é levar a pessoa a ter alegria na sobriedade, porque a alegria estava associada ao consumo de droga. Eu só era alegre quando eu usava, né, na minha cabeça. Não era nem alegre, né? Era eufórico. Era eufórico. Então, eu hoje encontrei alegria na sobriedade, porque uma coisa é ficar sóbrio, outra coisa é encontrar alegria na sobriedade. Então, eu encontrei essa alegria, e demorou, viu? Foi só depois do primeiro ano. No primeiro ano eu fiquei com o humor muito afetado, eu perdi meu jeito de ser extrovertido que eu sou, brincalhão. Meu pai era brincalhão, meu pai era médico, e aí a minha mãe falava que o pessoal chegava chorando e saía sorrindo do consultório dele. Porque ele era brincalhão. E minha mãe também é brincalhão. Então eu tenho um perfil extrovertido. Eu sou um cara brincalhão. Mas no primeiro ano eu estava zero. Mas eu acho que tipo assim, a gente, quanto dependente químico, né, como adictos em recuperação, a gente se cobra muitas coisas. Cobra demais. Sabe? Você se perdoa. Você ficou 20 anos. Exatamente. Você ficou 20 anos na adicção ativa. Aí tu queria que no primeiro ano tu fosse a pessoa mais feliz do mundo. A gente quer recuperar a alegria. Não tá trabalhando. Mas isso acontece aí fica muito. Se sentindo... Isso aconteceu com o Serginho, pô. Isso acontece com um monte de gente. Muita gente. Você que tá limpa 1 ano, 2 anos, calma, que a alegria e o humor vai voltar. Você usou muito tempo. Tem que esperar um tempo. E a gente vai reaprendendo a viver em sociedade, né? Para isso que você conseguiu já recuperar esse humor, essa alegria? Consegui. Eu consegui isso. Conseguiu? Cara, eu consegui isso... 1 ano? Não, muito antes. Muito 5 antes. meses. É porque, olha só. Eu fui internada. E aí, quando eu entrei na internação, eu não fazia ideia do que era aquilo. Pra mim, a internação era aquela coisa de filme, que eles iam me botar um negócio, me prender numa maca. Pra mim era isso, sabe? Não foi nada disso. Assim que eu entrei na internação, eu vi que eu falei, caraca. Eita. Eu falei assim, caraca, o que vai acontecer agora, sabe? E aí, quando eu entrei, eu falei assim, cara, eu vou me jogar aqui. Sabe, vou me entregar de cabeça nesse troço, vou ver qual vai dessa vida aí. Deu certo, né? E deu. Tá dando, né? Tá. E falando de internação, ele colocou aí, o nosso amigo aí, coloca aí. Esse é o filme 28 Dias, que eu assisti várias vezes, você também. Eu assisti lá na internação, mas olha só, gente, vou ser bem sincera, a minha memória é o-ó. Assim, eu assisti vários filmes na internação. Também, né? Anos de consumo, vai melhorando. Vai regenerando, né? Vai regenerando. Tem a neuroplasticidade, né? Que aí vai regenerando mesmo. Aí eu lembro que eu já assisti esse filme assim umas 3 vezes, umas 4 vezes, sei lá, na internação. E foi um filme que eu adorei, porque eu me identifiquei horrores com ele. Horrores. Você se vê no filme. Mas eu pego alguns pacientes meus, e não importa o paciente que seja, famoso, anônimo, rico, pobre, eu tenho um domingo social. Eu quero fazer terapia, vai no domingo social. Eu não tenho dinheiro, vai no domingo social, que o domingo social eu atendo de graça, então não tem desculpa. Se você precisar de ajuda, pede ajuda. O domingo social foi um projeto que surgiu do nada. Eu estava já atendendo alguns famosos e tal, aí o pessoal, um comentário no Instagram, viu como também os comentários, eles têm, né, o seu poder. Muito. Aí uma menina, que eu nem me lembro quem que é, comentou assim, você só atende rico e famoso, e eu que não tenho dinheiro? Aí eu respondi, você tem razão, vou criar o Domingo Social. Aí eu criei o Domingo Social, saí numa reportagem até da Globo aí, né, sobre isso, e é um lugar que eu atendo de graça mesmo, né? Lógico, tem 200 pessoas todo domingo querendo ser atendida, né? E é tipo bolsa de valores, eu vou atendendo, desligando, não dá para agendar nada, porque é muita gente. Sim. Mas com o tempo aí eu vou conseguir, de repente, montar uma equipe. Vai abrangendo, né? Claro. Então tem que ter uma equipe, que todo mundo atenda e atenda mais pessoas. Mas é um projeto novo. Aí... tem alguns pacientes meus, que eu estava falando, né, tanto seja qualquer classe social, eu às vezes mostro esse filme e assisto com eles.
Eu gosto de fazer isso também. Eu dou um pause e falo assim, o que você achou dessa parte aqui e tal? Legal. Ele, pô, me identifiquei e tal. Legal. Me vi nessa cena, né? Legal. Que é essa cena de que ela joga o remédio fora, depois ela tenta buscar, ela Sim, cai, tem um pela despertar janela, ali, né? Sim. Acho que ali que ela tem o despertar. E depois dali ela começa a mudar, né, o comportamento dela. No final ela já está vendo os recém-chegados chegando. Maneiro. E ela já se vê como que ela estava. Aquele namorado dela levando droga para ela lá dentro da clínica. Exatamente. Né? Ela, quando ela se rendeu mesmo, né, e pediu ajuda, não da boca para fora, né, aí ela conseguiu levantar a pata do cavalo, enfim. A pata do cavalo é lindo, É linda aquela cena. Agora essa cena aí é a conta do alcoolismo, né? Quando ela a bate conta a do limusine, né? ela faz mó alvoroço lá na festa, casamento, no não foi? Né? E aí ela vergonha todo mundo. Todo mundo. E eu me identifico muito com isso, cara. E o pior é que não lembra depois, né? Assim, fica acabada a cara dela. Não, é verdade. Eu também, cara, eu assim, no consumo, além de eu consumir e causar tantos prejuízos, eu levava pessoas que não consumiam para consumir. Entendeu? A gente teve um dia, né? De você não querer ficar sozinho, né? Assim. Teve um dia que eu levei minha família toda, botei todo mundo no jornaleiro, peguei cadeira, peguei uma caixa de cerveja e beberei todo mundo, para todo mundo beber. Olha que doideira, ninguém queria beber, tava todo mundo em casa. Mas você queria, e o egocentrismo é isso. É a doença espiritual por causa do egocentrismo. A doença é espiritual, cara, e não tem jeito. Coloca uma outra foto nossa aí. Tem como pegar mais água? Tem. Pega mais aguinha pra gente aí. Por favor. Ó, essa aí é o quê? Hoje tem jogo, ensaio, e eu joguei agora e tá tudo bem. Isso aí foi 11h53 da manhã. Ah. Essa aí era onde? Você estava na clínica, não? Não, eu tava na minha casa. No meu banheiro. No consumo ainda, não? Tava. Isso daí, eu era na Copa. Isso foi na Copa. Ah, foi na Copa. Porque eu tinha jogo, tinha ensaio, e eu cheguei àquela hora. Tinha jogo, ensaio, e eu cheguei essa hora. Eu saí pra tomar uma cerveja. Agora. 2022, não foi? Entendi. E eu cheguei essa hora, sendo que eu saí pra tomar uma cerveja. Entendeu? Olha isso. Cheguei essa hora, sabe? Coloca uma outra foto aí. Na Copa também. Na Copa, tá, no consumo. Isso foi no final da minha adicção ativa, assim, né? Isso daí foi... E na sua idade é tão raro ter esse tempo limpo que você tem, sabia? É muito raro. É porque a gente acha que ainda ainda tem vela pra queimar, né? Cara. Pô, queria eu ter parado com 25. Não, a gente acha que tem vela pra queimar ainda, né, cara? E as coisas não funcionam dessa forma. Coloca o... Aí. Então, isso daí foi logo antes de eu ser internada, assim. Foi quando... Você já estava se rendendo, né? Não, foi no dia do... Porra, como é que chama? Aquela coisa... Foi o Lula, foi o... Foi política, coisa de política. Da eleição lá? Não, foi no dia da resposta da eleição, esqueci o nome. Da eleição mesmo. No dia do... esqueci o nome. Mas enfim, foi nesse dia, e aí eu passei 2 dias na rua, cheguei em casa vomitando horrores, fiquei vomitando durante, 2 dias, assim, esse foi no segundo dia que eu tava vomitando, e minha mãe tava cuidando de mim, eu tava tomando Engov, enfim. Então. Essa daí? Essa daí foi no início quando eu comecei a usar outras drogas. Porque você começou no álcool. Comecei no álcool. O álcool foi a porta de entrada, né? Por isso que ele é o chefe da quadrilha, que ele tem dinheiro, porque ele é um golinho, um traguinho, um golinho, vamos ali, uma saidinha. E é uma droga leve, né? Para as pessoas tomar uma cervejinha, tomar um gelinho, não é nada demais, assim, né? Aí daí você foi para as outras. E aí eu fui para outras, foi. Isso daí foi... Você tava magrinha aí, né? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu fiquei muito magra nessa época, assim, e eu não me achava magra, não. Porque eu me lembro que quando eu estava tão magro, parecia um rato, todo chupado, eu passava perfume para sair, as pessoas olhavam para mim, eu achava que as pessoas estavam me admirando, só que as pessoas estavam com pena de mim. Porque a aparência entrega muito. Tipo assim, uma disfunção cognitiva. Você não se vê como você realmente está. Exatamente. Eu costumo falar que para ficar sóbrio, você precisa se ver sóbrio.
Não é força de vontade, é força de visão. Porque se você se vê sóbrio, você fica sóbrio. Sim. Agora, quando você não se vê sóbrio, como você vai ficar sóbrio? Exatamente. Então você precisa se ver. Quando a pessoa fala assim, ele não quer parar não, ele não tem força de vontade. Não, ele não tem força de visão. Mas qual é meu papel como terapeuta? Dá essa visão para ele. Visão. E o meu papel como não, assim, você também é conselheira, né? Sim, mas meu papel agora como passar a mensagem, passar essa visão também, né? Visão de esperança, né, cara? Uma dose de esperança. Sobre a dose de esperança. Aí aquela moça, né, que eu acabei não falando, né? Senão o pessoal fala, pô, não acabou com a história. Já é adicto. A gente é adicto, porque quer o quê também? Eu abro parênteses e vou abrindo parênteses. Aí eu comecei a atender o marido dela, online, né? Resgatei ele online, né, pro WhatsApp, e ele tá 1 ano limpo. Ai, que incrível. Tá indo pro 2º ano, vai ser pai, a menina tá grávida. Aí ela chegou e falou assim, Sandro, você na minha vida foi uma dose de esperança. Quando ela falou isso, eu falei, cara, você acabou de dar um nome do meu podcast. É uma dose, mas não é de álcool, não é de droga, é de esperança. Então todo mundo precisa de uma dose de esperança. Não importa a sua profissão, não importa a sua idade, não importa se você mora no Japão, se você mora nos Estados Unidos, se mora no Brasil, se você tem dinheiro, se você não tem. Cara, não importa, você precisa de uma dose de esperança. Eu preciso, ela precisa. Então, assim, vai buscar a sua dose de esperança. Uma coisa muito importante que eu falei na live ontem, nós estamos começando, né, o 2º semestre, faltam 6 meses para acabar o ano, né? Início da semana, início do mês. Então, recalcula a rota. O que você pode começar? Vai começar a fazer um esporte, vai começar a fazer uma dieta, vai começar a ler um livro. É incrível que ontem eu também comecei um projeto que eu não sei o nome ainda, tá, galera? Não tem um nome do projeto. O projeto é assim, sei lá. É uma coisa, eu criei uma rotina, falei assim, ontem. Sentei, escrevi minha semana inteira, falei, eu vou fazer isso esse mês, eu vou começar a fazer as coisas certas. Vou em reunião todo dia, vou ter terapia no dia certo, vou fazer isso, cuidar dos meus dentes, fazer certinho. A partir de ontem tô fazendo. Isso, e você praticamente não viu a live, agora você vai ver como a live está em conexão com isso que você fez. A live foi sobre isso, né? Nossa, ontem meu dia foi... O autocuidado é algo que a gente não tinha no consumo, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Você vê hoje, eu coloquei dente de porcelana, eu coloquei cabelo, né? Fiz transplante capilar. Então, tudo isso, hoje eu me visto melhor, hoje eu passo perfume, hoje eu acordo cedo, hoje eu escovo os dentes. Você sabe que a gente... Cara, eu parei pra fazer um Reels. Consumo é no desleixo, né? Com certeza, porque eu costumo dizer... Mal tomava banho, né? Não, assim, eu tomava banho quando eu ia sair. Só. Mas assim, eu costumo dizer que às vezes um morador de rua, a gente chega pra ele e fala assim, e aí, cara, tá tudo bem com você? Você quer ajuda? Ele fala, não, tá tudo bem. Porque pra ele realmente tá tudo bem. Por quê? Porque na rua não tem responsabilidade, ele tem que pedir dinheiro. Claro, é um sofrimento absurdo. Ele acaba com a saúde física, mental, espiritual, emocional, acaba com tudo, mas não tem responsabilidade. Só pede dinheiro e vai usar droga. Depois eu vou te levar num projeto que está dentro do Domingo Social, que eu resgato as pessoas em situação de rua. Acho que eu vi. Acho que eu debaixo do viaduto. Acho que eu vi. Aí depois de eu alimentar, dar roupa e levar uma música, tudo, eu sento com eles e falo assim, chega, né, cara? Chega de sofrer, você não tem um banheiro, você não tem uma cama. Eu tenho um abrigo, eu tenho mesmo, né? No Brasil inteiro eu tenho uma rede de abrigos gratuitos. E aí eu sou amigo das pessoas do abrigo, aí eu ligo lá, tem vaga aí? Ele fala, tem. Aí eu falo, eu arrumei uma vaga para você. Hoje é domingo, eu venho te buscar na terça, você vai comigo? Ele falou, eu juro que eu vou. Eu falei, olha só, você tá falando para eu vir aqui. Quem resgata não fura. Eu vou estar aqui terça, meio-dia. Se você não tiver, aí você vai perder a oportunidade. Aí eu vou lá e resgato. Muitos vão. Maneiro. Aí chego lá e eu tô com um amigo aqui, ele pode ir também. Aí eles levam. Então eu chego para pegar 1, pego 3. Ai, que legal. Chego para pegar 4, pego 5. Lógico que às vezes eu chego lá, eles não querem ir, né? Mudaram de ideia. Lógico, a mente fecha. A mente fecha, é normal, né? Ainda mais aceitar ajuda uma foto. Pega água pra mim. Aí, tem uma aguinha aí? Aí essa daí você já tá em recuperação, né? Tá com uma cara que tá em recuperação. Dá pra ver, né? É outro, né? É outra coisa, né? Foi 2 meses, 2 semanas. Vou pegar água pra nós aqui, que a gente tá falando muito.
É verdade. Eu fico assim. Mas é bom, cara. é. Eu fico assim. Obrigada. Obrigado. Água da vida, uma dose de água. Essa caneca, antigamente era só A voz até doideira. muda. Então, isso daí eram 2 semanas que eu tava na clínica. Minha mãe ali. Olha, Foi. sua mãe tem que conhecer minha mãe. Minha mãe virou terapeuta, pô. Sério? Minha mãe cuida das mães. Vamos marcar. Maneiro. Minha mãe conhecer sua mãe. Vamos marcar lá. Eu vou lá pra Copacabana com minha mãe. A gente senta no quiosque pra tomar água de coco. Adoro. Tirar uma foto no mirante. Adoro. Se chama limpeza de percurso, né? Limpeza de percurso é isso. É tipo. Eu vou no lugar onde eu usava. Significar. Eu vou no lugar onde eu usava, que era o mirante, virava a noite ali usando, e vou lá tomar água. Eu fiz isso com o Meu Nome Não é Johnny, com um cara que fez o Mas filme. quanto tempo limpo O quê? que você começou a fazer isso? Limpeza de percurso? É. Depois dos 3, 4 anos limpo, mas depende do tempo mesmo. Não, porque É. eu tava pensando assim, eu tô. Não. E Tipo não assim, posso não estar tem como eu ir sozinha. na lá pra tomar uma Não. água de coco, não, amor. Não, primeiro que você não pode estar sozinho, tem que estar com um terapeuta. Sim. Né? E segundo, você tem que ter um tempo já de confiança. Pois é, de entendeu? Porque eu autoconfiança. não acho que o problema, na verdade, é na hora ali. Eu acho que o problema é, tipo, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro à noite e começo a pensar naquele momento lá. Então, por quê? Porque é o seguinte. O passarinho, ele faz. Então, porque assim, você falou algo muito importante. Eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de falar isso no podcast. É o seguinte, você vai num lugar que não é o ideal, beleza, que é um lugar de consumo, como uma boate ou na Lapa, tal. Você vai lá e você não usa, você consegue sair de lá sóbria, bebendo água. Só que aquele ambiente, aquela vivência ali, aquele gatilho vai disparar 2 meses depois. Exatamente. Você tá me entendendo? Esse é o problema de estar nesses lugares. Esse é o problema. Por não isso é ali na hora. Não é na hora. Na hora também tem um risco. Tem, claro. Mas você mas tá na ali hora é com- mais. Você tá mais blindado, assim, né? eu não vou usar. Talvez Você tá fica blindado. pensando essa frase a noite Isso, inteira. Eu isso. não vou usar, eu não vou Isso. usar, eu não vou usar. Isso. E não usa, entendeu? A vida por si só não tem garantias, só possibilidades. Nós Sim, não temos garantia, né? Não tem como ter garantia. A gente quer muita garantia das coisas, né? Você vai comprar alguma coisa, tem garantia? Tem gente que quer garantia. Eu quero comprar aqui um micro-ondas, tem garantia de quanto tempo? Não, aumenta a garantia. Verdade, Bota verdade. 5 anos aí que eu pago. A gente quer garantia, mas a vida não oferece isso, né? Verdade. A gente não sabe. Sim. Só que assim, dá pra gente se proteger um pouco. Então, o que eu faço? Quando eu comecei a ir nos lugares sóbrio, acompanhado com um terapeuta, eu já estava, assim, um bom tempo limpo. Não sugiro para uma pessoa, tipo assim, eu fui ver a série Pedro Dom. Pelo amor de Deus. Cara, Eu fui o Pedro Dom. Eu ia para Help, eu saía com 2 mulheres abraçadas, eu fazia tudo. Quando eu olhei o Pedro Dom usando, a série toda era ele consumindo eles na vão prostituição. olhando. Usando. Cara, eu, 14 anos limpo, fui dormir com as minhas unhas. Nossa, minhas unhas no sabugo. É. Por quê? Olha que eu tô 14 anos limpo, mas Pois é. aquilo ali mexeu um pouco comigo. Pois é. Eu falei assim, imagina uma pessoa 1 ano limpo. Ela vai chegar, vai sair dali, desligar e... E usa. Então, tem muito... O tempo, eu sei que não é patente, mas ao mesmo tempo, ele significa alguma coisa. Claro. O tempo significa. Então, assim, para fazer limpeza de percurso, vamos supor, a sua área é a Lapa. Então, acho que você precisa ter mais tempo. Quando você tiver autoconfiança, aí você vai com um terapeuta, não fica muito tempo, que é o tal dos 3S, saudar, sorrir, sair. Eu uso Boa. muito. Aprendi no grupo Geniais. Boa. 3S. Saudar, sorrir e sair. Então eu fico lá, falo com todo mundo e saio a francesa às vezes. Mas eu acho que também, assim, por exemplo. E mesmo assim a não é Lapa. garantido. Não, não é. Nada é garantido, né? Como você falou. Mas eu acho que, por exemplo, na Lapa, eu iria com um acompanhamento terapêutico e tal, se fosse aniversário de alguém. Muito importante Tem pra um mim e tal. motivo, né? Porque eu não vou ir pra Lapa, tipo assim, tomar uma água de coco lá na Lapa Sim. pra ressignificar a Lapa, Sim, entendeu? não dá. Tipo, eu vou me sentir totalmente inadequada. Eu vou olhar pro lado, vai ter gente usando. Eu vou olhar pro outro, vai ter gente... A não É um ser que- lugar para uso. A não ser que entendeu? seja algo assim, bem uma ferramenta terapêutica, né? Que você Aí é chegue lá, diferente. vamos supor, o desafio hoje é ir para um lugar que eu usei drogas muito tempo. Então eu vou chegar lá, pessoal, eu vou ficar pouco tempo. Eu vou com o meu terapeuta, e vou com a minha mãe, eu vou só com o meu terapeuta, são 2 horas. 2h30 eu já estou fora de lá. É, assim. Aí chega lá 10 minutos, saudar, sorrir e sair. Saudar, Aí sorrir, sai sair. fora. Exatamente. Aí, quer dizer, você...
É igual aquela pessoa que tem medo de voo de avião. O que ela faz? Tem que andar de avião, né? Então ela vai ter que enfrentar, né? É assim que ela vai perder o pânico, né? Então, assim, andando de avião. Então, assim, tem gente que tem isso, mas tem que estar muito, assim... Tem que estar com o alicerce fortalecido, né? Tem psicólogo, psiquiatra, remédio... Isso daí eu acho, assim, eu acho que cada um é cada um, lógico, né? A doença difere de indivíduo para indivíduo. Sim. Você, por exemplo, não toma remédio e eu tomo, entendeu? O remédio é praia, mas né? Se eu não tomasse remédio... eu acho que eu já tinha recaído. Assim, sabe? Porque meu humor oscila demais. Muito. Na TPM, eu viro outra pessoa. Que a mulher tem essa questão, né? Eu sou ansiosa, eu tenho insônia, eu tenho depressão. Assim, minha depressão é pré-depressão, sei lá, não sei como é que chama. Mas eu tomo remédio pra não deprimir, entendeu? Então, assim, se eu não tomar... Mas uma coisa é certa, eu tenho olho clínico, você está muito bem, cara. Ai, assim, pela sua idade, porque 25 anos, né? Eu costumo falar o seguinte, olha só, você começou com 13, usou até os 23, né? Tá com 25, 2 anos limpa, vamos arredondar. Arredonda para 2 anos, não para 1 ano e meio. Arredonda para 2 anos, pela fé. Pela fé. Aí, o que acontece? Qual é a conta? Você, com 13 anos, você congelou. É como se eu tivesse quase congelado. Então você tem 15. Uma deputante. Você tem, sua idade emocional é de 15, e na sua idade do RG é 25. Minha idade no RG é 50. Mas a minha idade mesmo no emocional, assim, é 17 32. Com mais 14, é 31. 31. Eu tenho 31 anos emocionalmente e 50 no RG. Porque a gente congelou. Essa parte do consumo foi a parte que... podia congelar a física também, né? Ficar assim pra sempre, sim. Vai lá, qual é a próxima foto? Essa ela tá limpa. Que pé é esse? Eu quebrei meu pé. Mas sóbria? Não. No consumo? Eu tava muito... Você recaiu, não, né? Você parou, não recaiu mais. Parei, não recaí. Então podemos dizer que você nunca recaiu. Sim. Eu não gosto de falar, sei lá. Eu me sinto meio... Não, até agora você não recaiu. Não recaí. É porque teve um dilema eu acho que é Saia Justa, aquele programa que tem chamado, acho que na GNT, Saia Justa. Teve lá um dilema, uma enquete, que é o seguinte: eu respeito a opinião de cada um, né? A gente tem que respeitar. Então, ter política, religião e futebol, eu não falo, porque cada um tem o seu. Né? Exatamente. Porque eu atendo o ateu, o evangélico, o espírita, eu atendo o jogador do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, esquerda, direita na política. Então, assim, eu não entro em controvérsias, né? Sim. Então, assim, é muito legal o que eu aprendi na última palestra. O dependente, ele evita o primeiro gole. E a família tem que evitar o quê? A primeira discussão. Olha que loucura, cara. Eu achei muito bacana aprender isso, com uma clareza. Porque a família codependente tem que evitar a primeira discussão. Porque essa discussão que vai levar o filho para o primeiro gole. Pode ser. Um dos motivos, né? É multifatorial, é uma soma de lógico. Tem tal da genética, tem um gatilho, né? Tem a doença. E tal. Porra. Então, a família evita... O ideal é a família evitar a primeira discussão, né? E o dependente o primeiro gole. Então... eu estava falando do... eu fui para outro assunto. Eu estava falando do religião, política e futebol. Que você não entra em controvérsia. A gente estava falando do meu pé quebrado. Do seu pé quebrado. Eu quebrei meu pé, que nunca recaiu. Nunca recaiu. Foi. Foi que nunca recaiu. Foi. Então, aí teve essa enquete. Enquete. Viu? Saia justa. Tá melhorando aqui, tá? Saia justa. Aí teve uma enquete lá que falou assim, que a recaída, a enquete era sobre recaída. A recaída faz parte do processo ou da doença? Da doença. Então, se eu acreditasse que fosse pelo processo, um dia eu tinha que recair, porque eu estou 14 anos sem recair. Exatamente. Então eu acredito que é parte da doença, não do processo. Exatamente. Porque tudo bem que quando eu pego um paciente que recai, né? Não, mas tem gente que vê que a recaída faz parte do processo. Beleza, eu não estou tentando convencer ninguém a mudar, mas eu acredito que é parte da doença. Por quê? Porque é a doença que faz a pessoa recair. Exatamente. Né? Então, eu nunca recaí. Pode ser, eu acredito que eu nunca vou recair, mas eu sei que também... É só por hoje. E quando a pessoa fala, você conseguiu? Eu falo, não, eu estou conseguindo. Sempre porque se eu falar que eu consegui, e aí eu posso tem que fazer agora. Aí que ferrou. Aí vem a autossuficiência, o egocentrismo e tal. Vários outros. E aí nisso eu falo assim, poxa, tem gente que nunca recaiu,
Não é você, nunca recaiu. Eu sabia que eu fico pensando às vezes, quando eu tô na reunião, a doença ela fica aqui, né? E quando eu recair, tudo bem, zero o cronômetro, vai pro final da fila, Não, sai. recomeça, Vai né? pra lá, pá. Não você, mas eu tô te tá. falando. Quando as pessoas chegam e falam assim, Não, eu recaí. É a doença. Eu falo, não, cara, ó, tudo bem, olha só. Você Ainda recaiu. bem que você voltou. Você tá vivo. Sabe? Ainda bem que você tá vivo, ainda bem que você voltou. E é isso que importa, entendeu? Porque Você não recaiu e ficou lá. Você recaiu Exatamente. e levantou. Porque eu conheço pessoas que ficaram Exatamente. 15 anos recaídas. Sabe? Então, assim, às vezes eu tô numa reunião. Você com sentada 50 anos vai estar 25 anos limpa, cara. É isso. Caraca, hein? 25, vai ser cascuda, dinossauro. E eu com 75 anos, eu vou estar com 50 anos limpa. Esse é o foco, Que né? isso, cara. Esse é o foco. Não, você pode ser um fenômeno nisso aí. É o tal da família do Bill e do Bob, né? Nossa. Você tem essa chance. Tem, claro. E você está comprometida, né? Pelo que eu vi no Instagram. Porque o comprometimento emocional é o combustível da vitória. Entendeu? Você precisa se comprometer em viver na sobriedade como você se comprometia indo pegar droga, se consumir. Exatamente. Quando você faz isso. E olha, eu não acho que seja só por isso. Aí, meus pais. Meus amores. Só por hoje. Eu fiz uma festa, né? Quando eu fiz um ano limpa. Eu falei assim, porra, as crianças, quando nascem, os pais fazem uma festa. Pô, eu comemoro mais do que meu aniversário. Entendeu? As pessoas fazem festa de um ano pro bebê que não sabe nem que vai existir essa festa. Por que eu não vou fazer um ano de sobriedade, gente? Eu revivi, sabe? Renasci. Então, todo dia 9 eu comemoro, pô. O meu é dia 16. 16. O meu é dia 16. Não, eu comemoro mais que o meu aniversário. Mas é. E gasto mesmo, compro bolos, salgado. É isso. Agora eu comecei o regime e não tô, mas assim. Mas eu faço tipo, eu não fico com economia burra, de ficar, não, tal, não. Eu quero comemorar, porque eu gastava tanto no consumo. Muito, né? Muito, exatamente. Já gastei tanto apartamento, carro. Agora... Não sei nem como eu tinha dinheiro para consumir tanto, sabia? Exatamente. Porque eu acho que se roubava, né? Porque muitas pessoas, eu acredito... Se rouba, né? É, assim... Negócio de emprego. A pessoa, ela perde, né, o dependente químico, ele vai perdendo tudo. A gente falou isso no início, né? Eu comentei que emprego, porra, que emprego? Tem alguns dependentes químicos que perdem tudo. Perdem família, perdem casa, mas não perdem emprego, porque é a fonte de renda. É aquilo que paga para eles usarem. Então, se perder o emprego, ferrou. Vai fazer o quê? Ele fica ali naquele emprego tentando disfarçar, né? Exatamente, vai fazendo o... E você está falando do comprometimento, né? Eu estava falando do comprometimento de ficar sóbrio, transformar sofrimento em conquista. Você que está do outro lado, que está vivendo no consumo, está chorando aí, que eu sei que a droga joga para cima, depois joga para baixo, né? Quando você usa a droga, você se sente um Superman. Depois você se sente uma lagarta se rastejando, né? Essa é a verdade. Isso, às vezes, né? E você está vendo aí, né? Nós dois... Se a gente está conseguindo, você também consegue. É só pedir ajuda, ou né? se consegue. E eu acho muito importante, gente, não só pedir ajuda, tá? Não só pedir ajuda, mas aceitar ajuda. Porque pedir, eu acho que é até tranquilo. Ah, você me ajuda? Aham. E aí a pessoa fica lá 2 horas dando conselho, aí você vai lá e faz o que você quer. É verdade. É pedir e aceitar, né? Pedir e aceitar. O pessoal pede e não quer aceitar. Exatamente, acho que essa é a cereja do bolo, é pedir ajuda e aceitar. Mas você acredita que às vezes eu falo pro meu paciente assim, pô, você pede ajuda, eu venho te ajudar e você quer fazer do seu jeito. Quando que seu jeito deu certo? Nunca. Tem o jeito certo, o jeito errado e do meu jeito. E o do meu jeito... Eu tenho um amigo que fala isso em NA, né? Ele é maravilhoso. Ele fala, vamos, e do meu jeito vamos. E do meu jeito é pica, assim. É o pior de todos, né? Porque o certo e o errado do meu jeito, porra, minhas melhores ideias me levaram pra onde? Os piores lugares. Os piores lugares, exatamente. É isso aí, essa frase é do DNA. Eu uso várias. Nossas melhores ideias me levaram para os piores lugares. E você sabe que não tem caô, né? Ou você vai para cadeira de roda, ou você vai para clínica, cadeia, caixão. Poxa, tem muita gente que, cara, acaba vivendo na calçada também, né? Em situação de rua. E por vários motivos, né? Tem muita gente que não consegue chegar em situação de rua. Tem muita gente que morre antes. Morre direto, né? Porque por estar no lugar errado. Né? Eu ainda acho que é aquela... Eu tenho muito isso. Ai, aconteceu com tal pessoa, mas comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Aí vai lá e acontece. Acontece. Tem mais alguma foto aí? Não tem? Aquela do... Quando você... Aquela última que eu te passei aí, eu acho. Que eu até li hoje. Na hora... Para você não se abandonar.
né? Não se deixar para depois. Não, o valor, né? Do valor. De se dar o valor, né? Viu? Vou ver aí. Eu achei bacana aquela frase. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: a minha recuperação fala por si. Fala, os resultados. Aí, ó. Sempre haverá alguém que não vê seu valor. Não deixe que essa pessoa seja você mesmo, né, cara? Olha que legal, hein? Vamos fazer uma oração aqui da serenidade? Vai lá. Vamos sim. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje. Isso aí, quando você fizer 2 anos limpa, a gente faz outro podcast. Show! Comemorar aqui, aí você pode trazer sua mãe, seu pai traz um bolinho, a gente canta. Vamos fazer aqui? Vamos fazer. Vamos fazer, eu trago minha mãe também. Agora eu vou ter que fazer 2 anos limpa, gente. Não posso recair. Não, vai cair não. Vou ter que fazer 2 anos limpa. Tô comprometida. Você está comprometida, né? Eu vejo que o olho é espelho da alma, né, cara? Então eu percebo em você o que falta muito nos meus pacientes, em alguns que outros não, é o comprometimento, entendeu? Se eu vejo a pessoa comprometida, ela consegue, mas ela precisa se dedicar mesmo, sabe? Mas é porque eu acho que faz parte do desejo de ficar limpo, sabe? Não é vontade de ficar limpo, é desejo de ficar limpo. Ter uma visão. E agora, é muito importante, né? Recuperação, recuperando a ação. Exatamente. Motivação, um motivo para a ação. Qual é a sua motivação? Né? A minha foi meu sobrinho. Eu não fui só na minha força. Eu falei, cara, pela minha mãe, pelo meu sobrinho. Eu acho isso extremamente importante, porque as pessoas falam assim, eu faço por mim, eu não faço pelos outros. Cara, também. Você pode usar os outros, pode usar o amor pelas outras pessoas, claro. Então, assim, hoje, gente, eu não fico limpa só por mim. Claro que é muito por mim, porque eu fui a pessoa que mais sofreu. Pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu cachorro, que sofreu muito. Imagina, o cachorro sofre muito. Meu nenenzinho, o Paulão, meu filhotinho, tadinho dele. Cara, eu fiz o cachorro fica deitado na porta do meu quarto. Eu jogava fumaça na cabeça, no nariz do meu cachorro. O meu filho Paulão, ele já passou por algumas comigo, assim. Por algumas. Então, pela minha família, pela minha avó, sabe? Pela minha avó que já faleceu muito inconsequente, também. Né? A gente não consuma... Egocentrismo, né? Inconsequência. Eu sou diabética, porra... Caráter deformado, mente fechada, queria fazer tudo do nosso jeito. Nossa, eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí. Não importava se minha mãe precisava de mim, né? O que importava é que eu usasse droga. Mãe era só pra Pix, né? Agora vamos lá, a mãe só pra Pix. Uma dose de esperança, né? Qual é a mensagem? Eu vou passar aqui. A minha dose de esperança hoje é que você tenha aceitação, você que está do outro lado, tenha aceitação, peça ajuda e aceite ajuda. Ajuda. Aí eu falo a minha. Fala a sua. Qual é a dose? A minha dose de esperança de hoje é... Você não tá mais sozinho, sabe? Você não tá sozinho. Essa doença, ela difere de indivíduo para indivíduo, mas o que a gente tem em comum é o sofrimento com o uso, sabe? Então, saiba que você não tá mais sozinho. E é isso. Posso me divulgar? Claro! Eu tenho um canal no YouTube, Uma Dica Por Aí, né? E meu TikTok é Gabriela Bogo, com 2 L's. E o meu Instagram é @Gabriela_Bogo. Eu tô querendo mudar esse underline, porque eu acho meio... Depois muda, a gente faz uma live também. A gente pode fazer uma live, né? Pode, eu acho que vai ser ótimo. E aí seu dia que você comemorar, de repente meu, né? Pode, a gente pega uma data de comemoração. A gente pode marcar de ir num grupo também, entendeu? Fazer uns vídeos. No dia que for a minha conquista, eu vou te mandar mensagem. Tá? E aí você vai lá. Que é todo dia, né? Todo dia, mas a minha conquista é de 1 ano e 6 meses, né? Vai ter bolinho. Eu vou. A nossa história é a nossa maior riqueza, né? A gente realmente está fazendo história em abrir a nossa história. Que não é fácil, a gente sabe que as pessoas, elas não querem falar porque tem o preconceito, existe o preconceito. Estigma, né? Estigma social, as pessoas, elas querem julgar muito os outros, né? Mas você sabe o quantas pessoas estão mudando de vida ao te escutar. Eu não sei, sabia?
Muitas. Eu também. Meu amigo falou, Sandro, seu vídeo em Portugal é o número 1. Eu falei, em Portugal? Nunca fui para Portugal. Ele falou, seu vídeo lá é o número 1. Eu moro lá em Portugal, cara. Você bomba em Portugal. Eu falei, é mesmo? Então, assim, eu recebi um e-mail de uma moça falando, só em seguir seu Instagram, eu mudei, meu marido mudou, a gente está sóbrio. Obrigado. Eu nem sabia. Isso é... Tem muita gente que a gente atinge, assim. É gratificante demais, né? É gratificante. Porque eu tenho certeza que o poder superior, né, Deus, da forma que eu compreendo, ele me usa como ferramenta, me usa de uma forma positiva como ferramenta para levar a mensagem. Que dá certo, que funciona pelas fotos que vocês viram aí. Não, dá certo. Como eu tô hoje, né? Só olhar para mim, olhar para minhas fotos. É a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Não, e como o ser humano influencia e é influenciado, né? Por mais que você... Lógico, quando você é mais jovem, você fala, ai, que legal pular dali, vamos pular dali, né? Tipo assim. Exatamente. Você é jovem, assim, muito jovem. Mas quando você é mais velho, você pular dali, mas se você ficar falando um pouquinho e mostrar que os argumentos... Convence. Então, o ser humano, eu estou influenciando vocês, e vocês... Ela está me influenciando, eu estou influenciando ela. Isso. Então, assim, a gente influencia e é influenciado. Então, pelo exemplo, né? A gente precisa saber o que a gente está sendo influenciado hoje, né? Por quem, com que ambiente, o poder do ambiente, né? O que tem dentro do ambiente? Pessoas. O que tem dentro das pessoas? Ideias. O que as ideias geram? Ações. E o que as ações geram? Resultado. Então, se você mudar o ambiente, você muda o resultado. Maneiro. Entendeu? É muito prático nisso, né, cara? Se você muda o ambiente, você muda o resultado. Se você tá num barzinho... Eu acho que para tomar coragem para mudar esse ambiente que é difícil. Porque eu, como adicta, eu tenho medo do novo, né? Do novo. Eu ficava assim, cara, como é que eu vou... O que eu vou fazer da minha vida se eu não vou beber? O que eu vou fazer? Sabe? Hoje, você vê, casamento é um lugar que é perigoso. Eu fui fazer um acompanhamento num casamento, a menina não podia beber. Aí eu fui com ela, falei, os 3 S, hein? Saudar, sorrir e sair. É só pra você tirar uma foto com a noiva, dar um beijo nela e ir embora. Ela, tá bom. Aí peguei ela em casa. Chegou lá, sentamos na mesa, veio os garçons. Bebida. Eu, não. Já falamos mais de 15 nãos, eu e ela. E todo mundo bebendo. Parece que o garçom quer embebedar todo mundo, né? De casamento, né? Parece que deve ter alguma cota de salário maior quando todo mundo sai bêbado, eu não sei. Aí eu chamei o garçom de canto e falei, meu irmão, olha só, essa mesa aqui você não precisa mais oferecer, tá? Porque ela não bebe nem eu, só água e suco. Ele, beleza. Aí veio o outro. Eu vou ter que avisar isso para todos os garçons. Falei, tem um radinho, não? Pra passar não tem como vocês avisarem aí, não. Eu vou ter que fazer esse trabalho. E aí não adiantou, né? Cara, quando a gente estava já no último S, ela segurou na cerveja. Mentira. Aí olhou pra mim. Eu falei, cara, você tá segurando... Ai, desculpa, porque influencia... Foi tanta influência, me ofereceram... Bebendo, então? Não, ela ia beber, não chegou a beber, mas chegou a segurar, né? A gente fala que a distância de um gole é só o braço. No braço. Aí ela segurou. Aí eu falei, mas... Ela falou, não, mas falaram tanto no meu ouvido, me ofereceram tanto, que eu já estava cedendo. Se não fosse você, eu tinha bebido. Então, se eu não estivesse lá, esse é o serviço do acompanhante terapêutico, né? Eu acompanho a pessoa no dia a dia, no cotidiano, né? Então, às vezes eu pego um paciente e vou levar para tomar um sorvete. Aí, do nada, ele começa a chorar. Aí eu falo, mas por que você está chorando? Ele falou, não, porque o sorvete lembra minha avó, e minha avó foi o gatilho. E minha avó morreu, e aí eu preciso usar porque minha avó... Entendeu? Então, o meu consultório é o cotidiano, entendeu? É o cotidiano. Então, o acompanhante terapêutico, ele chega no cotidiano da pessoa. Entendi. É bacana, entendeu? Porque aí você chega e pega a pessoa... Porque quando a pessoa vai para o meu consultório, eu tenho um consultório aqui na Barra, que eu atendo também, né? Então, eu atendo online, atendo no consultório, que é o meu serviço de terapeuta. Agora, meu serviço de acompanhante terapêutico, eu vou buscar a pessoa de carro e falo, o que você quer fazer? Quer ir para a praia? Quer ir para a lagoa? Quer ir para o grupo de NA? Eu crio um cronograma terapêutico, porque lá na Europa é assim. A pessoa da clínica, ela não vai para casa, porque a casa dela não está preparada. Sim. Né? Então, ela vai e passa pelo acompanhante terapêutico para depois ir para casa. Foi o que aconteceu com o Serginho Ronjakoff. Ele saiu da clínica, ele não foi para casa dele, ele foi ficar comigo. E eu aguentei ele para ele ficar limpo na sociedade. Porque uma coisa é ficar limpo na clínica, outra coisa é ficar limpo na sociedade. Né? Você viveu isso, você sabe. Claro. E aí, ele tinha muitas questões. Por quê? Porque... É muito louco o que eu vou falar, tá? Mas a pessoa piora para melhorar. É muito louco, porque quando a pessoa está no consumo Isso aconteceu comigo. A pessoa está no consumo de drogas, ela para
o corpo pede, a mente pede. Então, a vida fica preto e branco. Então, nada mais fica alegre, ela fica um pouco azeda, irritada. Para se curar das feridas, é igualzinho tatuagem. Eu costumo falar isso, é igualzinho tatuagem. Você faz uma tatuagem, você tem que lavar, passar pomada para poder cicatrizar. É a mesma coisa na recuperação. Você tem que ir lá aonde lembrar as insanidades que cometeu e ver a dor que não quer sentir de novo, tem que ressentir a dor para poder não sentir, para poder melhorar depois. Então piora para melhorar. Para melhorar, exatamente. Mas a pessoa já quer, é o que você falou. É imediatista, né? Já quer logo ficar tudo perfeito. Ai, fiquei limpo, tem 2 dias que eu tô limpo. E aí recai, sabia? Muitos recai. E aí muitos falam assim, cara, ó, eu vou voltar a usar droga porque eu limpo, tô pior. E fica pior mesmo, mas isso é uma questão de tempo. Então, se você está 2 anos limpo, ou está 1 ano limpo, e a vida está pior, porque justamente você está nessa fase de transição, né? Vai passar. Continua voltando. Tudo passa. Só olhar para o avião, e você vê que o avião passa. Tudo passa. Isso vai passar. E aí você vai começar... Aí quando passa, você fala, ainda bem que eu não usei, né? Porque, na verdade, essa é uma armadilha. É o tal do chá do já tô bom, né? Não, é porque tudo passa. A única coisa que não passa é o tempo quando tá usando, né? O tempo quando tá... Não, o tempo do consumo ali fica... A vida, eu não vejo a vida passar quando eu tô usando. Sabe? Só quando eu sobro eu consigo viver. Não, e algo que você me lembrou agora que é muito importante. O prejuízo, o consumo das drogas, né? O prejuízo, ele tá tatuado na sua cabeça, né? Mas só que não está tão tatuado como o prazer. O prazer é aquela tatuagem que não sai. O prazer da droga. Exatamente. Agora, o prejuízo vai se desfarelando, né? E quebra o retrovisor para ver se não rapidinho... Por isso que vai no NA. Porque o NA, cara, ele mostra... Ele faz você rever os prejuízos. E lembrar as coisas. Aí tem gente que fala, eu não gosto de NA. Eu falei, mas por que você não gosta de NA? Aí fala assim, não, porque NA só falam coisa negativa. Eu falei, cara, mas você esqueceu as coisas negativas todas. Exatamente. Se você não lembrar das coisas negativas, você vai... Como você vai... Porque daqui a pouco você acha que pode beber. Exatamente. Eu acho que, assim, Narcóticos Anônimos funciona simplesmente pelo fato de que são adictos conversando com adictos. O espelho, né? Cara, eles se olham ali. A identificação faz um milagre. Sabe? A identificação faz milagre. Ó, essa é a palavra, hein? Vai ser o nome, pode ser o nome do YouTube, né, do vídeo. A identificação faz o milagre. A identificação faz o milagre, porque faz mesmo, sabe? A gente aqui, né, a gente não fala em nome de Narcóticos Anônimos, mas porque assim, eu, né, não falo em nome de Narcóticos Anônimos principalmente porque dá certo pra mim. Entendeu? Mas não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo, gente. Muita gente... Eu não posso chegar pra você e falar assim, olha só, Sandro, você vai em uma reunião, tal hora, tal dia, que vai dar certo pra você, tá? Não tem como. Não. Vai muito da pessoa. A doença, ela difere de indivíduo pra indivíduo, gente. Não adianta nada eu ir pra Narcóticos Anônimos, eu ir pra uma reunião e ficar lá. Quero ir embora. Não vai estar lá de corpo, de alma, sabe? Dedicado. Né? A recuperação vem de dentro pra fora. Sabe, o desejo de ficar limpo vem de dentro para fora. Então não adianta nada eu ir para NA e só por ir, sabe? Não vai, o milagre não vai acontecer assim. O milagre vai... Porque que acontece? A gente fica limpo e a gente faz por onde as coisas começarem a dar certo. Porque não adianta ficar limpo e falar assim, gente, 3º passo, vamos entregar nas mãos de Deus. E tá entregue, Deus, faz aí teu trabalho. Deita na cama e fica esperando. Verdade. Não, a gente tem que entregar na mão de Deus e fazer por onde dá certo, né? É a mesma coisa, ficar limpo e espera dar certo. E faz por onde dá certo. Faz por onde. Não, agora você me fez lembrar de um caso, que essa aqui pra gente fechar, é um caso, né? Agora a gente vai conseguir fechar. Ih, já tá no horário. Mas beleza. Pô, já é assim mesmo. Mas você falou que identificação é milagre, não foi isso? Não. O milagre... depois a gente vai ver. Depois a gente vai ver. 2 adictos. A questão é o seguinte, teve um menino que nunca tinha ido pro NA. E eu estava acompanhando ele, meu paciente e tal. E ele largou tudo menos a maconha. Mas largou a cocaína, largou outras drogas, né? Tudo, largou o álcool. Ele falou, cara, maconha eu tô com dificuldade, mas eu vou largar. Então ele não estava limpo 100%. Ele ainda estava no consumo. Estava na redução de danos. Redução de danos. Uma coisa é redução de danos, outra coisa é sobriedade. E eu tenho a linha da sobriedade. Eu também.
Total. Eu total. também, 100% sóbria. Só que eu peguei um paciente que tinha a linha da redução de danos. Aí. Então eu dancei a música que ele estava tocando de redução de danos para chegar na sobriedade. Claro. Aí eu falei para ele, não, beleza, se você acredita na redução de danos, beleza, mas vamos num grupo GNA. Ele, eu nunca fui. Eu falei, mais um motivo para ir, vamos embora. Ainda não foi. Aí eu falei, fomos lá em Copacabana, só dinossauro, cara, maneiro pra caramba. Meu grupo de escolha. Aquele que tem a galeria, né, e tal. Aí nisso, aquele lá, vou lá direto. Aí nisso, chegou lá, cara, ninguém sabia disso. Aí ele falou, né, pô, tô limpo, que tal, papapá, porque aquela coisa, né, na cabeça dele tá limpo, porque pra ele fumar não é usar, porque é o remedinho dele, aquela coisa. Uhum. Aí eu não contei pra ninguém. Foi a primeira vez que eu fui naquele grupo também. Então, eu moro na Barra, então foi a primeira vez que eu fui naquele grupo. Aí chegou lá do nada, cara, na hora do... A gente sabe que é o poder superior, né? Que não é do nada. Um cara na frente dele começou a falar da maconha. Começou a falar assim... É espiritual, né? Olhava no olho dele. Você acha que a maconha não é droga? A maconha é droga, que tal? Ele ficou tão assustado que depois do grupo ele falou, cara, você contou minha história para aquele cara lá? Eu falei, não, nem conheci o cara, nem conheci o grupo. Ele falou, caraca, ele mandou a mensagem para eu largar a maconha, que depois daquele dia o cara não queria mais fumar. É espiritual. Aí eu falei, você vê? É espiritual. Tá bom, pessoal? Ó, foi um prazer. Eu ficava aqui umas 5 horas. É fácil. Obrigado, tá? Obrigada a você pelo cara, convite. parabéns, cara. Tô muito feliz aí. Sabe, você atingiu, né, uma meta, um objetivo muito grande. Muitos jovens gostariam de estar no seu lugar. Eu queria estar no seu lugar nessa idade. Eu não consegui, porque com 25 anos, estar 2 anos limpa e parar com 23, com 10 anos de consumo, não é para qualquer um, né? É muito esforço, muito comprometimento. Parabéns pelos seus pais, que estão hoje chorando de alegria. A minha mãe dormindo também. Em paz, sabe? Estou chorando de alegria. Hoje eu choro de alegria também, todo dia. Eu me belisco, falo, cara, no tráfico eu não ganhava nenhuma droga de graça, hoje eu ganho medalha na ONU. Pô! Então, quer dizer, hoje a gente está vivendo o extraordinário, né? Graças ao nosso merecimento. A gente é merecedor, né? Você é merecedora, eu sou merecedor, e a gente está sendo um canal de bênção, né, para as pessoas. Muita gente olha para a gente e fala, caraca, é possível. Eu criei o Instituto Sandro Barros, um dia eu vou te levar lá. Eu criei o Spa da Sobriedade. Incrível. Cara, eu criei agora esse trabalho de acompanhante terapêutico, que quando eu tiver meninas para acompanhar e você quiser fazer esse trabalho comigo, você está convidada. Obrigada, né, tá porque bom. De repente é legal você acompanhar a menina. Claro. E falando para ela, né, que o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir muda na sobriedade. Porque no consumo você falava de um jeito, pensava de outro e agia do outro. Hoje não. Se você falar que vem, você vem. Você não falou que vinha? E não desvio, né? Você não saiu de Copacabana, falou que vinha, não chegou? Cheguei. Pô, o podcast foi maravilhoso. Depois a gente vai ver isso lá, viu? Você vai ver. Adorei também. Um beijo, tá? Obrigada, beijo. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau.